Salve nação! Saudações! Estou feliz demais, galera. Estou gravando o vídeo aqui até agora, cara. Este aqui já é o 9º vídeo que eu gravo depois do jogo. Afinal de contas, nós temos 3 canais. Você está em um canal meu, né? Então se inscreva, confere se você está inscrito aqui neste canal, o canal Marcos Flá. Valeu? Tamo juntos! Temos aqui o Linha de Passe com as análises. Falando aí do chocolate, do show, do espetáculo que o Mengão aprontou no Maracanã, cara. É isso aí. Então, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo, vamos lá. Você traçar um comparativo num dia em que um enfia 4 no Corinthians e o outro perde em casa para o Bahia, parece até covardia. Mas não é, a gente está falando de duas equipes que estão brigando pelo título brasileiro e que a gente imagina que vão brigar por esse título brasileiro até o fim, né? O Flamengo hoje ultrapassou o Palmeiras na liderança. Então o Palmeiras era líder, aí o Palmeiras joga antes numa rodada, bota pressão para cima do Flamengo, que corresponde, aí na outra rodada o Flamengo bota pressão para cima do Palmeiras, e aí o Palmeiras acaba perdendo e tal, mas tem muito campeonato ainda pela frente. Hoje, pelo que a gente viu hoje, daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes do jogo Flamengo e Corinthians, né? Mas do que a gente viu hoje, muita gente falava, ó, o Flamengo tá nesse patamar aqui, aí vem o Palmeiras aqui num outro patamar embaixo com outros clubes e tal. Continua assim, o Flamengo, pelo que ele está apresentando, ele está com alguma sobra para cima do Palmeiras, alguma tem, mas uma boa sobra para cima do Palmeiras, ou é de leve melhor que o Palmeiras? Não, hoje tem uma certa sobra, e aí muito pelo elenco que o Flamengo tem, principalmente do meio para frente, um treinador que tem sabido utilizar o melhor desses jogadores, mas tem um ponto em que o Flamengo evoluiu muito, que antes a gente dizia, a vantagem do Palmeiras é ter um sistema defensivo muito sólido com o Abel. Hoje, o Flamengo tem um sistema defensivo sólido. O Flamengo chegou a 5 jogos sem sofrer gol. E tem um ataque poderosíssimo. E um sistema defensivo em que os zagueiros não são zagueiros, são muito técnicos também. O ataque do Palmeiras é muito bom também, né? Não, e o ataque liga ali. E do lado do Palmeiras, antes o Palmeiras se apegava muito ao bom sistema defensivo e no ataque havia carências que o Abel supria com a inteligência e ele é acima da média no aspecto tático. Mas hoje há essa mudança, né? O Palmeiras com um ataque mais forte e o Flamengo se equilibrando mais na defesa. Para mim, o que vai diferenciar esses times tem muito a ver com Libertadores. Então, o Palmeiras já fez a sua missão importante, abrindo vantagem no grupo, enquanto o Flamengo tropeçou no jogo em que menos se esperava, contra o Central Córdoba em casa, e se tropeça de novo lá na Argentina, já fica numa situação complicada no grupo e vai precisar colocar mais foco e mais energia na Libertadores, e até correndo o risco de deixar o brasileiro de lado, algo que a diretoria prometeu que não vai acontecer, já que o brasileiro é prioridade, mas em algum momento, se esse foco desviar, esses dois times estão próximos ainda, mas o Flamengo hoje, além de mais vistoso, é um time mais coeso. Abel Ferreira, nesse momento. Chegou o homem. Ah, não. Então vamos lá. Muito bem, fã de esportes. Começamos este último bloco do Linha de Passe com o passeio, o baile. O ingresso está caro, então não dá para cobrar com Vera Artístico, mas se tivesse que cobrar hoje, poderia cobrar, né? Que o ingresso está caro lá no Maracanã. O Flamengo fez 4-0 no Corinthians, professor. E assim, quem tá vendo os melhores... Esse já é um lance, né? Pedro ali na trave. O Pedro vai perder uma outra chance que o Hugo vai fazer a defesa. Depois tem o Arrascaeta. Depois tem de tudo, um pouco de tudo. E essa aí, prof, quando a bola subiu? Olha lá. E aí, prof, eu sinto que o torcedor corintiano hoje, quando chegar em casa, né? Vai lá se ajoelhar diante da cama, vai olhar para o céu e falar, papai do céu, agradeço os 4-0, porque talvez por sua obra, não foi 6, não foi 7, talvez não tenha sido 8, não tenha sido um vexame histórico no Maracanã, hein, prof? Porque juntou a fome com a vontade de comer. O Flamengo que fez muito e até nem fez tanto, viu? Chega determinada hora do jogo, o Flamengo pegou mais leve. Foi, exatamente. Se levasse mais a sério, fosse um jogo que o Flamengo precisasse fazer saldo, os dois jogando da maneira como jogaram, não tenha dúvida de que faria.
Eu acho que o corintiano agradece mais pelo resultado, mas a maneira como foi, não tem nada a agradecer. Né? Foi uma maneira vergonhosa. Difícil, a postura do time em campo, Olha a esse distribuição do time em campo. E aí a gente vai falar que o interino Orlando Ribeiro, ele repete um problema que era o calcanhar de Aquiles do time, do trabalho do Ramon Dias. Né? O Ramon teve poucas derrotas, mas marcantes, e em todas elas acontecia o que aconteceu hoje, um meio-campo despovoado. Um time muito aberto, franco. Aberto esse time do Corinthians já é, porque há um espaço entre as linhas e há um espaço, muita gente coloca a culpa nos goleiros, mas um espaço para se chutar de fora da área, aí na frente do gol contra o Corinthians, que eu nunca vi numa sequência de jogos. Não é possível que não se resolva isso numa DR. Fala, gente, eu sei que os zagueiros do Corinthians pouquíssimos são confiáveis. Na verdade, hoje, para você escolher um para fazer a dupla é difícil. Esse um já houve variações, né? Hoje é o Gustavo Henrique. Sempre há, né? Num outro momento era o André Ramalho, né? Mas condições mínimas. Esse pênalti eu acho até que não foi, mas hoje não é dia. Também. O Corinthians não tem moral para dizer o que menos importa não se tem foi envergadura moral. Que não foi, não foi. Não tem o direito de reclamar. Não tem o direito. Alguns anti-rubro-negros, inclusive, ficaram bravos, que eu falei aqui no Linha de Passe, de como esse time desenvolveu um belo jogo contra o Juventude. E aí os antes vêm com aquela história de, mas era o Juventude. Hoje era o Corinthians. Mas hoje era o Corinthians, exatamente. Gente, olha os números aí. 17 finalizações a 8, 5 grandes chances a 0, 10 escanteios a 3 e uma posse de bola que não foi tão maior, tão superior assim a do Corinthians, mas o Flamengo é de só contesto, o que também não faz nenhuma diferença. O Corinthians teve uma grande chance, que foi o chute do Carrilho. Que foi no gol, exatamente. Mas que tá, assim como discutiu o pênalti, absolutamente é uma grande chance. irrelevante. Foi uma grande chance. Assim, o Orlando errou na escalação, assim, era um jogo... Quando você enfrenta o Flamengo e você não é melhor do que o Flamengo, assim, de largada se sabe que poucos times vão ter mais posse que o Flamengo no Maracanã. Talvez o Bahia, num dia muito inspirado, num dia menos brilhante do Flamengo. Então, se você tem que... Fala sério, Zupac, o Bahia é freguês, cara. O Rogério Ceni não pode ver o Flamengo que ele perde. Fechar espaços do Flamengo, e você vai jogar com 3 atacantes porque você está sem o Garro e tal, você não vai com Ranieri, Bidon e Carrilho. Você não vai só com um jogador com realmente característica de marcação. Você vai com Ranieri e Martinez. E aí ou você tira o Bidon, ou você tira o Romero e forma o meio campo com 4, Memphis e Yuri Alberto. Então, assim, o Corinthians já começou defasado na concepção do time titular. A partir daí, o Flamengo teve uma atuação quase perfeita, uma atuação espetacular do Flamengo, com e sem bola, porque acho que esse foi o grande diferencial. Quando o Flamengo tinha a bola, o Flamengo envolvia o Corinthians em toda troca de passe. Foram incontáveis trocas de passes com ultrapassagem, com bola em profundidade, que o Flamengo conseguiu envolver o Corinthians. E sem bola, o Flamengo subia muito bem a marcação e impedia o Corinthians de jogar. Em dado momento no primeiro tempo, o Flamengo voltou um pouquinho, que foi quando o Corinthians teve a chance do Carrilho, ficou lá uns 8, 10 minutos o Corinthians tentando cercar um pouco mais a área do Flamengo, mas foi só o Flamengo acelerar um pouquinho de novo que o jogo voltou a ser igual. Então o Flamengo ditou o ritmo do quanto ele apertava o Corinthians ou não apertava, e foi tudo rigorosamente como o Flamengo quis. Uma atuação sublime do Arrascaeta, uma atuação sublime do Pedro. Não, Pedro foi... Um jogo de intensidade do De La Cruz muito alto no meio campo, mordendo e correndo. Então assim, o Flamengo teve uma atuação praticamente irreparável e o Corinthians começou errado na escalação e, em consequência disso, teve um jogo nível de competitividade muito frágil. E frágil. Antes que coloque a culpa no interino, o Ramon cometeu o mesmo erro num jogo com o Flamengo. Naquele 1-0. Na ida da Copa do Brasil. Cometeu o mesmo erro num jogo com o Botafogo, Foi. também no Engenhão, e cometeu o mesmo erro no jogo contra o Barcelona no Equador. O Corinthians, as grandes derrotas do Corinthians no ano... Tiveram a assinatura da comissão. Tiveram a assinatura da comissão e meio campo despovoado. Do Orlando Ribeiro, interino, até difícil de cobrar. Do Ramon Dias, ok. E hoje, o Flamengo, fiquei em dúvida ali, assim como o Zupac, entre
quem foi o melhor, né, entre Pedro e Arrascaeta. O Pedro foi sacanagem. Mas o Pedro até, se ele faz aquele gol, aquele gol lembrou o gol do Neymar na Vila, mas numa velocidade 0,5. Contra o próprio Flamengo. Contra o Flamengo. Uma outra rotação. O Neymar é muito veloz, mas o Pedro faz uma jogada genial. Ele levou ali Gustavo Henrique, ele levou o André Ramalho e levou o Mateuzinho. Deixou no chão. Ponto, assim, o Hugo impediu que a goleada fosse maior de tal forma de que o erro do Hugo no terceiro gol do Flamengo, ele também já é quase irrelevante, porque não fosse o Hugo, era 6-0-7. 3 defesas. Exatamente. Quando ele vai mal no terceiro gol, ele já podia ter tomado 5-6. Perfeito. É isso aí. Mas, assim, eu acho que, primeiro, de acordo com os colegas, o último jogo em que você quer dar o meio-campo para o seu adversário é esse jogo, Flamengo no Maracanã. Né? E isso aconteceu. Uma coisa é, no meio da semana, um jogador a menos, tudo bem, você vai sacrificou o meio-campo, ganhou o jogo, foi um jogo difícil e tal, mas ganhou. Hoje, sim, você tinha capacidade de fazer essa leitura antes do jogo. Então, era o jogo para começar com o Romero, por exemplo? Né? Ou era jogo para você ter uma peça a mais ali no meio-campo? Eu acho que seria... É claro que falar depois fica meio engenheiro de obra Mas esse pronta, depois é um depois meio cantado, né, Léo? Mas como já tinha acontecido outras vezes, eu não me sinto oportunista ao falar isso, entendeu? Porque esse recado já tinha sido dado em outros jogos. Dito isso, a gente discutiu mais cedo o Flamengo e Palmeiras e os seus patamares. O teto do Flamengo é o mais alto do Brasil. E o teto do Flamengo é mais alto que qualquer outro time brasileiro. E hoje não foi o teto ainda? Então, eu acho que se não foi o teto, foi perto. Foi perto. Eu acho que assim, o melhor futebol que a gente pode ver de um time brasileiro hoje, o Flamengo jogou ali. Nível de troca de passe, de aproximação, o comportamento... Eu não sei o que é que me encanta mais nos bons jogos do Flamengo do Felipe, que são muitos, né? Se é o comportamento com bola que mostra o potencial técnico desse time, ou se é o comportamento sem bola, que faz com que o Flamengo tenha mais oportunidades de ter o comportamento com bola. Né? Então é muito bonito de ver, e o Felipe fala isso em toda a coletiva, talvez tenha falado hoje, não ouvi a coletiva dele hoje, que ele fala muito sobre a fome desse time. E a fome é o comportamento sem bola do Flamengo, que morde o tempo inteiro. Agora, como o time se aproximou para jogar hoje, foi muito bonito de ver. O Corinthians não conseguia passar do meio campo boa parte do primeiro tempo. Roubava a bola. E o Pulgar também, outra boa atuação. Jogou muito. Quando precisou, estava ali. Não, coletivamente, o Flamengo anda muito bem. E falando até de fome, né, Zupac? Uma coisa que eu sentia falta em jogos pontuais do Flamengo na temporada é de fome de gol. O Flamengo pecava em alguns momentos, contra o Central Córdoba, contra o Vasco também, em alguns momentos, de dar aquela última penteada, de dar uma carimbada a mais, de não arriscar, de não queimar de longe. Hoje isso não aconteceu. Hoje ele... Tirando o lance do Pedro, em que ele recebe para bater cruzado, ele prefere dar uma de calcanhar para trás. Mas fora isso, o Flamengo, toda a chance que tinha, dava no gol, tentava, era um jogo mais direto. Talvez efeito da frustração que os jogos da Libertadores têm causado e a necessidade de dar uma resposta imediata. Então, contra a LDU também, em alguns momentos, se o Flamengo tivesse não só caprichado mais, mas tivesse sido um pouquinho mais objetivo, dava para ter saído com uma vitória de Quito, mas essa é a única ressalva a um time que é genial, um time que tem muito talento lá na frente, e é natural que esses caras que jogam muita bola, às vezes tenham a confiança de imaginar que podem entrar com a bola dentro do gol. E o Felipe Luiz, outro ponto positivo, já reconheceu isso. Ele sabe que o Flamengo, às vezes, precisa ter um Cebolinha para cortar para o meio e já tentar bater logo para o gol. E assim sai o primeiro gol. Precisa do Pedro para ter essa contundência, um centroavante que gosta de gol. E o Flamengo, com esse apetite que demonstrou hoje contra o Corinthians, um apetite que também apareceu contra o Juventude, naquele 6-0, num Flamengo muito direto, esse Flamengo aí, encaixando o jogo e com fome de gol, é praticamente imbatível, porque a gente tem falado, a defesa muito coesa, 5º jogo sem sofrer gol. É um time em que todo mundo sabe jogar bola. E quando esse time é contundente, consegue aproveitar as chances que cria, consegue... fazer o goleiro adversário trabalhar o tempo inteiro, leva perigo o tempo inteiro, é praticamente impossível de marcar. E o Flamengo precisa ter essa ambição de fazer muitos gols. Tirando o Alexandro, e a gente pode... Acho que o Alexandro é o dono da posição, mas ele pro Ayrton, o time perde muito pouco. A gente, pela primeira vez no ano, viu o time ideal do Flamengo jogar, porque foi o primeiro jogo do Pedro como titular. O Pedro não tinha voltado como titular. Então, assim...
Talvez na cabeça do Felipe, o Everton Cebolinha com o Pedro dê mais opção do que o Bruno Henrique com o Pedro. Talvez ele veja o Bruno Henrique mais... Se bem que vai todo mundo jogar, claro, mas no 11 ideal, a gente viu hoje o Flamengo titular jogar. O Corinthians também não tinha desfalques, né? O Corinthians estava com todo mundo no seu Garro, que já está fora, mas dentro do Corinthians vinha jogando. Acabou saindo muito cedo. Mas a gente viu um Flamengo ideal e a gente viu o que um Flamengo ideal é capaz de fazer contra um time inferior a ele e que não respeitou essa inferioridade. Acho que faltou o Corinthians respeitar um pouco mais a inferioridade na hora de marcar. E aí o Flamengo passou-lhe o carro. Porque é muita opção boa também. A gente fala dos jogadores, as pessoas pensam muito em nomes. Mas vamos pensar em características, né? O Flamengo tem um apoio pelas laterais hoje que ninguém tem, principalmente pela direita. O Flamengo tem zagueiros, construtores, de um jeito que ninguém tem. O Flamengo tem um meio-campo com um trabalho, e aí eu cito o Arrascaeta, porque esse realmente é fora de série, que é coisa que ninguém tem. Tem o trabalho do Gerson pela direita. Tem um centroavante que nem a seleção brasileira tem. A seleção brasileira precisa dar volta a ter. Centroavante. Agora vai voltar a ter. Tem opções de jogadores dos lados, incluindo os que começam no banco, que ninguém tem. É quase indiferente quem ele escala para jogar do lado e quem ele bota durante a partida. O nível às vezes até aumenta. Então, sobra, né? Fora a sintonia entre técnico, torcida, filosofia de jogo, entre quem joga, quem torce, quem comanda, que era uma coisa que o Flamengo não tinha com o Tite, né? Havia uma forte resistência ao jeito que o Tite enxergava futebol. Agora existe lá um técnico que representa o torcedor do banco de reservas do Flamengo. Por todo esse contexto, embora eu não concorde com a decisão, eu acho que ela deveria ter sido outra, é compreensível porque o Dorival prefere ver o jogo da cabine hoje. Aliás, a gente tem essa imagem. Vamos colocar... Eu acho que ele deveria ter ficado no banco hoje. Se o jogo de hoje fosse Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, eu acho que ele se importaria pouco de não ter treinado o time. Não, vou ficar no banco. Sim. Mas como era Corinthians e Flamengo no Maracanã, acho que ele preferiu ver daí. Mas enfim, eu acho que ele deveria ter estado no banco. Aí eu te pergunto, Zupa, e quero ouvir dos companheiros também. Olha só, a gente está vendo o Dorival, não mais como treinador da seleção brasileira, né? Porque afinal de contas ia muito ver os jogos como treinador da seleção brasileira, o Fabinho Soldado ali do lado. E eu acompanhando agora como treinador do Corinthians. Então vamos lá, quero ouvir de vocês, vou começar aqui pelo Zupa. Se teletransporta ali para o lugar do Dorival. Ok. Entre na mente de Dorival Júnior e me diga o que ele estava pensando naquele momento. Hoje não ia ter como mesmo. Por isso que eu fiquei aqui no ar-condicionado. O que ele está pensando para o futuro? Ele está vendo o time falando, eu tenho que começar por ali. É que eu acho que, sinceramente, o jogo de hoje, ele diz menos sobre o futuro. Porque hoje é o pior compromisso possível do Campeonato Brasileiro era o que o Corinthians tinha hoje. Né? Nada, no máximo enfrentar o Palmeiras em casa, mas isso já foi. Então o Dorival não vai pegar isso no Campeonato Brasileiro. Nenhum outro compromisso vai ser tão, em teoria, tão difícil e árduo como o de hoje. Então a realidade do Corinthians não é o que o Corinthians enfrenta hoje. É o que o Corinthians enfrenta em outros times, contra outros times. O Corinthians tem um bom time. O Corinthians tem um elenco que eu não acho que é ruim, não acho que é um elenco top, mas não é um elenco ruim. É um elenco razoável para bom. O Corinthians tem um time titular que é um bom time de futebol, não por acaso custa o que custa, é um bom time de futebol. E o Dorival tem margem para realizar um bom trabalho. Ele não é o técnico dos sonhos do Corinthians, mas acho que ele tem margem para fazer o Corinthians ser melhor do que era nas mãos do Ramon Dias. Hoje assustou, mas eu acho que a realidade para a temporada, ela passa menos pelo que foi hoje. Sim. Hoje é exceção. Hoje, enfrentar este Flamengo no Maracanã é exceção dele do campeonato e a diferença entre os times, ela foi de fato assustadora. Acho que ele tem uma vantagem. Está muito claro o que ele precisa fazer. Porque às vezes tem técnicos que assumem times e é uma incógnita, né? Para onde eu vou? Está muito claro. Esse time primeiro precisa render como um time. Depois, render do meio para trás o que ele é capaz de render na frente. Tem jogadores muito talentosos na frente. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E aí, embora eu acho que do ponto de vista de elenco, falta opção de jogador para o lado, falta uma série de coisas. Talvez ele faça uma listinha aí para a próxima janela. Mas é muito claro o desafio dele. Tem que funcionar como organismo. Tem coisas muito específicas. Houve uma época que tomava muito gol de bola aérea. Agora está tomando muito gol de chute da frente da área. Não adianta ficar culpando só o goleiro de plantão. Não. Ali tem uma liberdade para chutar. Então, algumas coisas eu acho que ele já percebeu, independentemente de hoje ser o cúmulo. Hoje é o cúmulo da dificuldade. E que ele precisa que o camisa 8 dele volte o quanto antes, né?
Ou então uma solução para a ausência desse camisa 8. Que aí pode passar até pelo esquema, questão dos 2 homens para povoar mais meio campo. Mas ele não pode ficar esperando o Garro voltar, por exemplo. Acho que ele nem vai esperar isso. Até porque a gente não sabe quando, né? Se parece que agora tem, previsão... agora parece que tem uma previsão de 3 semanas. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui, cara, que eu gravo aqui quase de madrugada, né, pra vocês. É o 9º vídeo depois do chocolate, do show que o Mengão deu no Maracanã, 4-0. E ganhar, jogando bem, dando show, com vários jogadores num nível top de atuação, Arrascaeta, Pedro, Érico Pulgar, Ayrton Lucas, Gerson, você pega ali o Cebolinha que fez o primeiro gol, você pega a nossa dupla de zaga, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Rossi, Wesley, já falei do Wesley, Ayrton Lucas, cara, o De La Cruz, como tá jogando bola, né? Um espetáculo, galera. Se eu esqueci alguém, me perdoe, mas tá todo mundo jogando bem. E foi bonito de ver, né, cara? Flamengo amassando o Corinthians, né? Quando o Corinthians pegava na bola, o Flamengo ia e tomava a bola. Não deixava a bola com o Corinthians, né? E, cara, poderia ter sido 6-7-0, cara. 8. Nossa, que volume de jogo, cara. Que coisa impressionante. O Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil. Eu tô muito ansioso para assistir o que o Arnaldo Ribeiro, lá do UOL, vai falar. Porque depois do jogo do meio de semana, ele encheu demais a bola do Palmeiras e falou que o Palmeiras era o time a ser batido, era o melhor time do Brasil. Ele tirou o elenco do Flamengo, ele tirou o elenco e tirou o time do Flamengo. Ele falou que o time do Palmeiras era melhor. Que era o time a ser batido. Só quero ver amanhã no posse de bola lá do UOL o que ele vai falar. Eu não posso pôr aqui porque o UOL ele dá strike, galera. Eles não deixam a gente colocar nada aqui no canal. Vocês devem imaginar por quê, né? Não posso ficar aqui também falando muita coisa porque eu não quero problemas. Eu não tenho problemas com ninguém, então vamos evitar ter, né, problemas futuros. Então é melhor não falar nada. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Tô feliz pra caramba e rouco, né? De tanto gritar gol, de tanto falar, cara. Nossa, que demais, galera. Feliz demais. Fui!